Mercúrio com seus momentos desafiadores em 2014, né? Então são esses 3 meses, conforme eu já coloquei a ilustração, que eu achei essa ilustração fantástica em relação ao caudiceu de Mercúrio, já vou explicá-la para vocês, né? Então você vai ter a possível projeção nesses 3 meses dessa energia desafiadora, que é fevereiro, junho e outubro. Por um acaso de fevereiro começa agora dia 7. Então o primeiro setor que eu falei para vocês, a projeção e a inclinação, ela já começa a se projetar em vocês a partir do dia 7. Então você já tem a energia mercuriana no seu sentido desafiador projetado na sua consciência, onde ela vai pegar exatamente este primeiro ponto do mapa de vocês, que daqui a pouco eu vou falar de todos, eu vou falar dos 12. Então como é que vocês vão trabalhar esses 12 setores que eu vou falar aqui, né? Você vai pegar eles e vai falar assim, pô, o primeiro setor está falando do 3, o meu é o 3. Então, neste primeiro momento agora de fevereiro, esse setor 3 seu já recebe essa inclinação, já recebe este eflúvio, que vai ser no final. Entenderam então? Então eu vou falando dos setores, quando chegar no setor específico, você vai saber qual é exatamente a sua projeção do Mercúrio retrógrado. Primeiro, como eu sempre faço na palestra, vamos entender um pouquinho do sistema solar para você compreender essa energia mercuriana. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Então por isso que Mercúrio é considerado o mensageiro dos deuses. Porque você poderia dizer que a energia deífica, no seu sentido oculto, ela vem de onde? Pelo Sol. Porque o nosso Sol físico, ele recebe, né? Ele recebe a consciência de outros 3 sóis, apagando aqui, né? Ele possui a consciência de outros 3 sóis que possuem uma energia mais sutil do que ele. E esses 3 sóis, eles são 3 sóis ocultos. É a forma que Deus projeta a sua consciência até esse nosso Sol, que é o nosso Sol físico, né? Esses 3 sóis que aqui estão, eles são conhecidos. Esse é chamado de Sol equatorial, esse é chamado de Sol polar e esse é chamado de Sol oculto, né? Esse é um mistério que é conhecido como o mistério dos 4 sóis cabalísticos, né? Existe uma cópia dele no Vaticano, e ele é tido como um documento que pertenceu a Saint-Germain. Então tem lá o estudo 4 sóis cabalísticos que está assinado Saint-Germain. E o Vaticano tem, e conhece esse segredo. Conhece. Todos conhecem, né? Só que não é passado, porque quanto mais conhecimento é dado para o povo, mais o povo vai se libertar das amarras e das prisões, né? Então, isso é tudo muito velado, controlado, né? Então, esses 3 centros de forças ocultos, eles atuam aqui. Você poderia dizer, entre aspas, não leve ao pé da letra, seria como se esse Sol fosse o seu corpo físico. Esse aqui seria o corpo astral desse Sol, esse o corpo mental e esse o corpo espiritual do Sol. Então, emoções, pensamentos e, por fim, a parte espiritual ou causal. Numa analogia, que está nesse próprio documento de uma forma simbólica, seria assim: esse nosso Sol físico é análogo ao nosso coração. Então, quando o nosso coração pulsa, é porque ele recebe os pulsos que vêm desse nosso Sol. Aí você fala, que pulsos são esses? O nosso Sol tem tempestades solares. O nosso Sol de 11 em 11 anos forma manchas solares. Então o nosso Sol pulsa. Ele tem as suas erupções solares que são estudadas nos eclipses, que são eclipses anulares ou anelares, onde você tem a Lua encobrindo o Sol e você tem o quê? Você consegue estudar toda aquela coroa solar. É o pulso. Seria o coração de Deus, no seu sentido infinito, vibrando o nosso sistema solar. Esse Sol equatorial, ele funciona como se fosse a nossa respiração. Então você respira de uma forma automática, porque você recebe o pulso desse Sol equatorial que se projeta no nosso Sol físico. Você pode ver, faz seu coração parar agora. Faz? Você consegue? Não.
Porque você só vai ter essa condição quando esse sol não existir mais. Você pode ficar sem respirar? Pode? Quem consegue aqui? Não. Você pode ficar alguns minutos até, mas dá para lá, não respiro mais, cansei. Você consegue? Claro que você não consegue. Já é um pulso mais sutil do que o nosso sol físico. O sol polar, junto com a sua respiração e com o seu coração batendo, ele representa o princípio da vontade que está dentro de cada um de nós. O que é o princípio da vontade? Aquilo que te locomove para você conseguir chegar nos seus intentos e objetivos. Isso não tem classe, não tem razão social, classe social, não tem raça, não tem etnia, ou seja, é todo o princípio que faz você ter um porquê. Você sempre não tem um porquê? Claro que tem. Nem que seja o seu porquê ficar em casa sem fazer nada, não é um porquê. Foi você que decidiu, sua vontade decidiu que eu vou ficar aqui só coçando a orelha. E fica ali e tal. Esse é o princípio da vontade, que é uma coisa extremamente sutil dentro de nós também, que te locomove sempre para o intento. Olha o segredo então disso. E por fim, o sol oculto é quando você consegue sentir a presença do divino em você, que você pode chamar, como o pessoal do Oriente chama de Samadhi ou Samadhi, o Nirvana. Quando você fala, puxa, consegui, entendi uma coisa que é maravilhosa, que se projetou dentro de mim, isso ninguém tira. São as verdades, são os intentos maravilhosos que estão dentro de você. Então olha que lindo isso, Saint Germain que escreveu isso, e o Vaticano não libera para a gente. Então ó, o sol físico é o nosso coração, o sol equatorial é a nossa respiração, o sol polar é o princípio da nossa vontade, e o sol oculto, o nirvana. Ou que você fala, pô, ele falou coisas só orientais, tudo bem, vamos colocar para os gregos os campos elíseos, vamos colocar para os espanhóis o Eldorado, vamos colocar para os nórdicos Valhalla, né? E por aí vai. Independente de onde você falar, é aqui. Para os cristãos, o céu, sabe o céu, que todo mundo vai, quando morrer vai, ou todo mundo vai para lá, né? Agora que vem o segredo, você se conecta à consciência dessas forças sutis que alimentam o nosso som, de acordo com o seu estado de consciência. A maioria da humanidade, que está muito densa, só consegue receber esse pulso aqui. Outros chegam nesse e os mais espiritualizados chegam nesse. E tudo isso vem da onde? Do Sol. Por isso, fechando esse início, tudo está ligado a Mercúrio, não pensa que eu estou voando aqui, não. Tudo isso representa o porquê que as grandes civilizações entravam em sintonia com o Sol. Os maias, os astecas, os incas, os egípcios, pega Akhenaton ou Cunaton, o nome de um dos maiores no sentido de hierarquia, faraós que nós tivemos no Egito, todos eles adoravam o Sol. Por isso que você pega o nome do Akhenaton ou Ankh-Aton, Ankh é a chave egípcia, que todos vocês já devem ter visto, que é a chave dos céus. Olha aqui a religião de Akhenaton. E Aton quem é? Aton é o próprio Sol. Por isso que se você olhar todos os símbolos que envolvem a Menopes IV ou Akhenaton, tem o Sol e tem 14 Ankhs ou 14 chaves onde está ele e a sua contraparte. A contraparte dele era uma das representações da Mãe Divina na face da Terra quando ela estava encarnada, que era Nefertiti, né? E eles tiveram 7 filhos, 7 filhas, ou 7 pedaços de toda essa realidade que faziam o complemento do Sol. Aí então você compreendeu o Sol. Agora adivinha qual é o primeiro passo da emanação solar quando ela passa? Quem é? Mercúrio. Agora eu entro na astronomia. Quando esse Sol pulsa, para você entender o que são esses 3 meses, quando ele pulsa e esse pulso sai dele e vem para nós, o primeiro planeta que ele encontra, que vai ter que matizar a energia dele, é Mercúrio, que está aqui, o símbolo de Mercúrio é assim, ó, né? É uma lua, essa caneta está maravilhosa, está boa para jogar fora, né? Então voltando, né? Tem uma lua, tem uma circunferência, tem uma cruz, né? Então esse é o símbolo de Mercúrio. Porque Mercúrio seria, como se você pegasse no conceito físico, ele é o primeiro elétron ao redor do núcleo do átomo, que é o Sol.
Porque o que nós temos? Nós temos o Sol como centro do átomo, que representa os prótons e os nêutrons. E os planetas que giram ao redor do Sol são os elétrons, que trocam energia entre si. O ser humano, ele entra em sintonia de elétrons com as pessoas o tempo inteiro. Aí que vem aquela teoria de um grande mestre grego que se chamava Octeto. Alguém já ouviu falar no Octeto aqui? Sei. Então, todo mundo soube. Então, o Octeto, o que o Octeto? Por isso que é a teoria de Octeto, né? É o nome da teoria, não é o nome de um ser. O Octeto, a teoria de Octeto é o seguinte: você tem a última camada de elétrons, né, de um átomo, e essa última camada, para estar em harmonia, tem que ter 8 elétrons. Então, se ela tem mais de 8, o que ela vai fazer? Ela vai liberar eles. Se ela tem menos que 8, o que ela vai fazer? Ela vai tentar buscar os elétrons que estão soltos. Isso que faz cargas positivas e negativas. Vocês estão compreendendo? E isso que acontece forma entre seres humanos princípios de afinidade ou não afinidade. Na física isso, E onde que está esse grande átomo? É o nosso próprio sistema solar. É o nosso próprio sistema solar, onde você tem o Sol no centro e os planetas ao seu redor. Então, esses planetas ao redor do Sol são os grandes elétrons de Deus, que estão trocando energia com outros sistemas, outras realidades, buracos negros. Aí que entra a física quântica, esse sentido mais cósmico. E quando a gente fala desse danado aqui, que todas as civilizações desenharam ele de uma forma simbólica para passar conhecimento, que nós vamos conversar aqui, foi exatamente no sentido de passar esse conceito que agora eu acredito que a nossa missão é quebrar um pouco a mística, dar um pouco de assentamento para o lado místico, para que ele tenha um fundamento, e não seja só um lado místico fundamentado em algo que tem um princípio de razão, comprovado pela física empiricamente. Vocês estão compreendendo? Então, quando a gente fala do movimento dos planetas ao redor do Sol, sendo que nós, como planeta Terra, estamos em uma dessas partes, nós somos o terceiro, porque o segundo é Vênus, e o terceiro é Terra, com Lua ao seu redor. Então, nós somos um desses elétrons que está trocando energia com esses planetas, e é aí que entra a astrologia. Então, esses grandes seres do passado, esses grandes magos, esses grandes teurgos, taumaturgos, que tiveram esse conhecimento da sabedoria das idades passado desde tempos da Atlântida, para nós na atualidade, eles sabiam que as angulações entre os planetas formam determinadas energias que acabam impactando todos os planetas. Então a Terra impacta Vênus, assim como Vênus impacta a Terra. Então existe uma troca vibracional. Quer ver os gregos falando de uma forma oculta sobre isso, os pitagóricos? A harmonia das esferas. Se vocês nunca ouviram falar disso, estudem. Na internet está cheio de porcaria também, mas de coisa boa. A harmonia das esferas, os pitagóricos. O que seria a harmonia das esferas? Que os chineses, antes da invasão dos ocidentais ali, se você pegar algumas dinastias anteriores dos chineses, eles não permitiam nenhum tipo de música contrário à harmonia das esferas presente naquele determinado momento. Então, dependendo do posicionamento celeste, só poderia ser tocado na dinastia de alguns imperadores chineses, que acompanhavam toda a sabedoria das áreas, um tipo de música. Então era assim, você tinha uns astrólogos, que na verdade eram verdadeiros magos, que viam o movimento celeste através da observação. Eles não tinham laptop, iPad, iPod, iPod, para ficar ali, tá, Mercúrio está aqui. Não, tinha que ficar olhando. E olha, mede, faz conta e etc. Aí ele falava, o acorde celeste é esse. Por quê? Porque a Lua está nesse, Mercúrio está nesse, Vênus está nesse. E fazia a música correspondente a um grande princípio hermético, que já a própria palavra dele já diz tudo, o princípio hermético da correspondência. Então a força que estava em cima, como uma força celeste, era igual e análogo ao quê? A força terrena através das músicas. Vocês estão compreendendo isso? Através das músicas. Então era maravilhoso. Hoje em dia a gente olha o céu e toca funk.
Não é legal? Não é bom esse? Será que no céu está um funk também? Será que lá em cima está? Será que Zeus está lá? Será que Hera está assim lá? Será que... Duvido. Então nós estamos o quê? Desarmonizados. Então numa palestra dessa, o que a gente busca? Essa harmonização. Estão pegando a dica? Essa harmonização para você entender o que acontece ali, para você entender quem somos nós aqui. Aí vem o nome do filme, né? Quem somos nós, o segredo, etc. Agora, entendam o Mercúrio. Se o pulso do Sol é o centro, ele não chega na Terra? Chega. Mas antes de chegar na Terra, ele tem que passar pela vibração de Mercúrio, que tem um corpo energético através do seu movimento de translação. E antes de chegar aqui, ele tem que passar por quem? Por Vênus também. Então, quando ele passa por esses dois planetas, aí sim ele chega e ele impacta a Terra. Então, por isso que quando esses planetas eles estão desafiados no céu, podem acontecer desafios muito grandes ou inclinações ligadas a nós. Quer ver um exemplo? Quem teve aí um janeiro meio assim, deixa eu tentar me ajeitar, que a coisa está um pouquinho diferente. Relacionamentos, finanças, objetivos. Quem teve? Tenha coragem de levantar a mão aí. Aí. Vênus estava retrógrado. Então as inclinações tornaram-se obrigações para você. Você está entendendo? Porque ele estava retrógrado. Sabe quando ele saiu? Ele saiu dia 31. Agora! Aí deu folguinha para você agora, para você começar a olhar. Então, quando esses planetas eles estão debilitados, o que ele faz? Ele faz uma tremenda confusão, porque ele revisa tudo que está mal resolvido, ele tira tudo debaixo do tapete e mostra para você. E agora, como é que eu lido com isso? Né? É isso que Mercúrio vai fazer. Ele vai passar, ele vai chacoalhar, ele vai, através da vibração dele e do próprio pulso solar que passa por ele na sua parte do sentido de energia, vai chegar a nós, passa por Vênus e chega em nós. É aí que nós vamos ter uma linguagem, que vocês vão ver que daqui a pouco eu vou desenvolver. Todos esses três momentos, primeiro passa por uma realidade de água, que trabalha a sua emoção, e depois te joga na razão. Então o grande segredo vai ser harmonizar esses dois pontos, razão e emoção, já digo tudo. Se você for extremo em algum desses dois pontos para decidir algo nesses 3 momentos ou nesses 3 meses, existe uma grande chance de erro. Então qual é a dica? A dica é o seguinte: se você percebe que uma determinada situação está te cobrando uma decisão emergencial, você tem que resolver, e você percebe que você está muito emocional, com pouca razão, para. Não decida, por mais que o pé já esteja na jaca e você vai chutando, opa, estou muito emocional, deixa eu colocar minha mente em dia, deixa eu analisar os pontos de novo, com um pouquinho de frieza, porque o emocional é quente. O emocional ferve o sangue. O emocional é quente, a mente é fria. Guardem isso. O emocional é quente. Ele é uma consciência astral, são gramaturas de luzes que o conduzem. Então vai ter esse jogo da energia astral que é quente, sabe? Decidir uma coisa com a cabeça quente. O que é você estar com a cabeça quente? Você está tudo menos com cabeça, você está com a emoção na cabeça, por isso que ela está quente. Vocês estão entendendo? Aí quando você vê, você matei primeiro, depois eu rezo. Não vai dar certo, você matou. Não vai querer rezar bancando o santo agora. Então, relaxa, como também tem o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Se tiver frio demais e calculista demais, não seja uma lâmina. Coloca um pouquinho de emocional e não veja se existe alguma convergência com o seu ser em relação ao que você colocou como um princípio mental e racional decisor, e coloca um pouquinho de coração ali também. Vocês estão entendendo? Então, equilibrar a mente com o coração. Se você decidir com qualquer um dos dois no sentido extremo, existe uma grande chance ou uma grande possibilidade de arrependimento futuro. Uma grande chance de arrependimento futuro. Agora que vem o segredo dos 3 momentos. Se você já erra no primeiro,
Quando chegar ao segundo, você já está com o primeiro mal resolvido. Se você erra no segundo, vai chegar no terceiro, aí o bicho já está grande. Esse é o jogo do mergulho. Todo ano ele faz isso com a gente. Todo ano ele faz isso com a gente. E nesse ano, por que eu enfatizei essa parte do emocional e do mental? Olha que interessante. Eu já vou explicar, mesmo quem não entende a astrologia, não se preocupe que daqui a pouco eu vou explicar melhor. No primeiro momento, ele vai ficar retrógrado de peixes para aquário. Peixes é um signo de água e aquário é um signo de ar. Água na astrologia é emoção e ar é mente. Água é emoção e emocional e o ar é mente. E olha como não existem coincidências. Isso não existe. Se você acredita em coincidência, eu recomendo que você acredite primeiro em Cinderela, Papai Noel, Coelho de Páscoa. É mais sadio. Porque pelo menos você é uma criança consciente. Tá certo? Então tá aqui, ó. Primeiro água, depois ar. Aí depois, no segundo momento, em junho, Câncer é água, Gêmeos é ar. De novo, terceiro momento, Escorpião e Libra. Escorpião é água, Libra é ar. Interessante? Coincidência? Você prefere Papai Noel? O que você prefere? Não existe. É a divindade conversando conosco. Ó, eu voltando ao que eu estava falando. São os pulsos que vêm do Sol oculto pedindo isso para a humanidade. Tanto no sentido individual, que é o que a gente vai trabalhar assim, como também o coletivo. Aí envolvem chefes de estados, movimentos, política, religiões. Então tudo vai ter esse chapalhão. Aí vocês viram o recado pro Papa ali quando ele soltou a pomba, né? Vocês não viram como a pomba dele foi atacada? A polaridade? O cristianismo aí, olha, esse ano pode esperar. E foi um momento de Vênus retrógrado. Coração, amor, né? Então vem. Pode ter certeza que vem. Então o que eu quero que vocês entendam? Nisso que é causal e não por acaso, significa que você, todas as suas atitudes, principalmente nesses 3 meses, vocês têm que trabalhar com equilíbrio, mente e coração. Se você tiver com algum extremo, você se dá mal. Quer ver o planeta Terra já falando isso para nós? Como os extremos não são gostosos, tá bom esse calorzão? Tá uma delícia, né? Você tem que sair no sol não dá, gente. Vocês param uma vez, não tá ruim isso, tá esquisito. O hemisfério norte, tudo congelando. Ou seja, o planeta Terra, ele é análogo a nós. O que nós vibramos como consciência, nesse processo todo, recebendo todos aqueles eflutos, ele vai responder de uma forma coletiva. Então ele mesmo está falando, olha, os extremos incomodam, vocês estão criando extremos que eu estou devolvendo para vocês aprenderem a ser o caminho do meio. Olha aqui, Jesus, Buda, para você não ficar nesses extremos. Então se você ficar, lembra o que eu acabei de falar, o emocional é quente e o racional é frio. Não é assim que você fala, quando uma pessoa é muito racional, você não fala que ela é fria, calculista, e ela não está nem aí com ninguém? Então é o planeta falando isso conosco. E esses 3 momentos pode ver nesse mês de fevereiro. Espero que não, mas tem muita gente aqui que vai sentir esse setorzinho que eu vou apontar daqui a pouco aqui. Então é a forma desse extremo conversar contigo. Então são 3 momentos que eles sempre trabalham de uma certa forma, você pode dizer assim, ó, quer ver? Nesse primeiro momento aqui, que é o momento de fevereiro, se trabalha a causa. Tudo parte de uma causa. Isso é lei de Newton, comprovado pela física. Esse segundo momento trabalha a lei. E no terceiro momento se trabalha o efeito. Então aqui é crucial. Para todo o seu trabalho desses 2 momentos anteriores. Essa é a importância dos numerozinhos que eu passei para cada um de vocês. Onde no final você vai ter uma lâmina de tarô que vai ser a síntese do processo. Por que a lâmina de tarô conversa legal aqui? Porque nós estamos na energia, na vibração e na consciência do processo. Então você obtém a resposta. Porque você está conectado com o que está passando. Você acabou de... A menos que você tenha uma memória de 5 minutos. Eu passei, depois vão chegar aqui. O que era mesmo? O que ele falou? Qual era o meu ser? Aquele pouquinho que eu falei, absorve. Aí na hora que você vier aqui, você vai ter sua resposta. Tá certo? Porque os arcanos estão no processo.
Por que o tarô está no processo? Só para vocês entenderem também. Que é comprovado pela física. Comprovado pela... Quer ver? Eu vou explicar isso para vocês. Aqui vocês entenderam então que vem uma emanação do Sol oculto que passa por esses sóis sutis, vamos dizer assim, que chegam no nosso, ele pulsa e nesse pulso vem os ventos solares, tempestades solares, etc. Vem para cá. A física já comprovou que o Sol, não falei que ele é análogo ao nosso coração? Então ele tem sístole e diástole. Você não sabe o que é sístole e diástole? Já tirou pressão na sua vida? Quando você tira a pressão, tem aqueles dois numerozinhos, é o momento da contração e o momento do relaxamento. Isso que é sístole e diástole. Então o Sol tem isso também. Cada átomo do seu corpo que te constitui tem isso também. Então você tem bilhões de sóis que te compõem. E o que acontece aqui? Esse pulso vem, para onde ele vai? Onde que tem vida hoje? Terra. Hoje a vida no nosso sistema é Terra. Esse pulso vem para a Terra. Quem que ele encontra aqui? Começa com H e termina com humano. Conhecem esses? Se não conhece, já está aqui. Aí essa energia vem em nós. Pá! Pega a gente. Aí o que vai acontecer? O que vem, ou o que sobe, desce. O que desce, sobe. Comprovado pela física. De 11 em 11 anos, existe um ciclo de manchas solares, que a ciência não consegue entender por quê. Pesquisem isso. De 11 em 11 anos, existe um ciclo que são formadas manchas no Sol. Manchas, onde está sendo exaurida a energia do nosso Sol. Até que ele vai estourar com uma gigante nova. Então o que acontece? Olha como nada, né? Se você não coloca o conhecimento oculto verdadeiro, você não compreende isso. Se de 11 em 11 anos, 11 anos aconteceu essas manchas solares, vai acontecer depois daqui quantos anos? 11 de novo. Por que de 11 de novo? Primeiro é uma resposta daqui, depois é uma resposta daqui.